Olá, pessoal, tudo bem? Aula número 12. No contexto de hoje, temos uma pessoa se desculpando por não ter telefonado para alguém. Vamos ver primeiro o esqueleto da primeira sentença, pois tem alguns pontos gramaticais importantes. Ao pé da letra, eu, para, você, telefonar. Vamos ver a expressão telefonar. Tá é um verbo cujo sentido primário é bater, mas o sentido dele fica mais específico dependendo do objeto. Aqui, o objeto é 电话, telefone. Tá, junto com 电话, formam a expressão telefonar. Leiam comigo, cuidado com o ti do 电话. O DI não é de dia, é som de T de tatu, como no tá. Então comigo, 打电话,打电话. Eu, para você, telefonar. Essa estrutura tem uma certa flexibilidade. Eu também poderia dizer assim. Eu, telefonar, para você. Para a gente é muito mais confortável, porque bate com a ordem das palavras no português. Só que a sentença de cima é tão ou mais usual do que a de baixo, então a gente não tem como fugir dela, tá certo? Vamos ler a primeira frase, lembrando que 我, gay e ni devem ser lidos em segundo tom, pois todos estão antecedendo outro terceiro tom. Na prática não seria bem assim, mas como a gente está aprendendo, a gente anda no trilho direitinho. Vamos lá. 我给你打电话。我给你打电话。E a segunda frase, a gente vai mudar 我 e 给 para segundo tom. 我打电话给你。我打电话给你。Muito bem. E se a gente quiser deixar a frase na negativa, usando o pu, onde ele entra? Eu vou dar uns 10 segundos para vocês pensarem. E aí? Todo mundo quer colocar o pu antes do 打电话, que é o verbo, né? Nada mais lógico. Na segunda sentença, seria isso mesmo, olha só. A segunda sentença ficou: eu não telefono para você, moleza. O problema é na sentença de cima, onde o pu entra antes do gay. Como que o não pode entrar antes da preposição para? É pelo seguinte: o gay, embora nessa estrutura atue como a preposição para, na verdade, ele é um verbo. Ele é o verbo dar. Portanto, na sentença de cima, quando a gente vai querer colocar o pu antes do tá, o gay levanta a mão e fala assim: ô, peraí. Aqui eu estou quebrando um galho atuando como a preposição para, mas na verdade eu sou um verbo. Eu sou o primeiro verbo dessa sentença, então eu exijo que você coloque o pu antes de mim. Tá certo? É assim que funciona. Muito bem. Ambas as frases significam eu não telefono para você. Em que tempo? Pode ser presente ou futuro. Anotem aí. O pu nega no presente e no futuro. Por que eu estou enfatizando isso? Porque agora a gente vai aprender como negar no passado.
A sentença do contexto de hoje não é eu não telefono para você, mas sim eu não telefonei para você. E como que a gente expressa isso, sendo que no chinês não existe conjugação verbal? São outros elementos do idioma que vão definir o tempo. No caso de hoje, basta trocar o pu por aí está. É o meiyou que a gente já conhece. Agora as frases ficaram: eu não telefonei para você. Então anotem aí. Pu, antes de verbo, nega presente e futuro. Meiyou, antes de verbo, nega no passado. Fazendo um paralelo com o português, seria o seguinte: frases negando um verbo no presente ou no futuro, por exemplo, eu não como, eu não comerei, eu não faço, eu não farei. Quando a gente traduz para o chinês, usa pu. E quando a gente nega um verbo no pretérito perfeito, eu não comi, eu não fiz. Traduzindo para o chinês, vai usar meiyou, beleza? E resumindo as funções do meiyou, anotem aí. Antes de um substantivo, ele significa não ter, que a gente já aprendeu faz tempo. Por exemplo, eu não tenho carro. 我没有车. Tranquilo. E a segunda função dele é antes de verbo. Ele vai negar a ação no passado. Você não executou a ação. Certo? Vamos para os caracteres usando a sentença de cima. Os caracteres conhecidos são e dos novos. O caractere do gay é este. Do lado esquerdo é o componente de significado de linhas de seda. Infelizmente, não tem ligação com o sentido atual do caractere, que é o verbo dar, como eu comentei. A parte fonética é essa aqui. Ela vem de um caractere que ainda vai demorar para a gente aprender, mas ele é composto por uma pessoa, uma linha horizontal, ou o número 1, que é a mesma coisa, e uma boca embaixo. Agora o tá. Lembra que eu disse que o significado primário do tá é bater? Por isso, ele tem um componente de significado de mão. E o componente fonético do lado direito é esse aqui. Para mim, parece um prego. Tá é bater. Imagina que tem que bater o prego. Fácil, né? Depois vem os caracteres do telefone. O primeiro caractere, tian, representa um relâmpago. Para mim, ele parece mais uma pipa com a linha. Você está soltando a pipa, cai um raio e te eletrocuta. Esse caractere é muito usado para formar palavras de coisas que têm a ver com eletricidade, produtos eletrônicos e tal. Por exemplo, o telefone. O segundo caractere do telefone, hua, significa conversa. Tem um componente de significado de fala, que a gente já aprendeu, e a parte fonética é idêntica ao caractere de língua. Essa representação seria uma boca embaixo, com a língua saindo para cima com gotinhas de saliva. O hua é um caractere legal, pois os dois componentes dele fazem sentido. Aliás, a palavra telefone como um todo também faz sentido. Tian, de elétrico, eletrônico, e hua, de conversa. O telefone é a conversa eletrônica. Da hora, né? Vamos ler toda a primeira linha, inclusive o desculpe que eu omiti por questões de espaço. 对不起，我没有给你打电话。
对不起，我没有给你打电话。A outra pessoa responde: 没关系. É uma expressão que significa não tem problema, não foi nada, não faz mal. Ao pé da letra, ela significa não ter relação, pois mei, que já aprendemos, significa não, e guanxi significa relação. Mas o que interessa por enquanto é a expressão como um todo. Se alguém pede desculpas, 对不起, você responde 没关系. Comigo. 没关系. 没关系. E os caracteres? Mei, já conhecemos. O quan é muito parecido com céu. Tian, que já aprendemos, com 2 risquinhos em cima. Comparem. Anotem também o seguinte. Quan, sozinho, é o verbo fechar. É o contrário do kai, que a gente já conhece. Eu vou pedir o quan na lição de casa, então não esqueçam dele. E o último caractere, si. Por enquanto, vocês só vão ver esse caractere nessa expressão mesmo, mas a gente pode dar uma analisada. O significado dele é amarrar. E olha a composição que interessante. O traço horizontal curvo lá em cima representa uma mão segurando 2 pedaços de seda. E esses pedaços? O primeiro, que está bem no meio do caractere, é bem similar ao componente de significado de linhas de seda que apareceu no caractere gay. Comparem. E o segundo, na parte de baixo do caractere, é representado pelo caractere de pequeno, que a gente também já conhece, o xiao. Enfim, vamos ler tudo. 对不起，我没有给你打电话。没关系。Caramba, muita coisa hoje, hein? Até eu tô cansado, vou jogar um videogame aqui para dar uma relaxada. Mas para vocês, tem lição de casa. Muito conteúdo merece mais lição de casa. Façam e escrevam nos comentários. Um abraço e até a próxima!